seus olhos e sente que a unção está no ar. Não que nós merecemos, mas que Deus ama a gente. Põe a mão no seu coração, no seu peito, e fala baixinho, como quem está assumindo: Deus me ama. Com sinceridade, lembrando de todos os seus pecados, lembrando de tudo que você já fez de errado na sua vida inteira, inclusive ontem, hoje, agora. Fala: Jesus me ama. Pensando em todas as burradas que já fez na vida, repete mais uma vez: Pai do céu me ama como eu sou. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel e o pecado como fel amargurou meu coração. Aí eu quis fugir, de tudo desistir, Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus, quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Ele também chorou quando Lázaro morreu. Ele se compadeceu. Chora comigo a minha dor e ressuscita a alegria e o amor. Vocês, quem me segurou foi Deus, com seu. Quem me segurou. Quem cuidou de mim foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Depois de uma caminhada de alguns 25 anos, eu fico pensando que realmente é isso que a gente tem cantado, que quem segura a gente é Deus. Não são os seus projetos, não é o seu cargo, porque no reino de Deus não tem cargo, tem encargo. O que você? Eu sou o coordenador do Ministério de Música. Qual é o seu cargo? Meu cargo é o seu encargo. Você tem o encargo de ser o coordenador, você tem o encargo de ser o baixista, o tecladista. Não é posto, é encargo. E encargo é uma missão. E eu fico pensando que talvez eu sou o lado. O pessoal fala que eu sou muito meloso, que as minhas músicas não falam de love, fala de amor. E quando não fala de amor, fala de love. Mas eu não consigo ser diferente, talvez pela experiência do pecado na minha vida, e por experimentar como Davi o pecado, e quanto Deus ama, que a gente canta assim. Quem já experimentou o que São Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu nem pensava em fazer eu acabo fazendo. Quem já experimentou na sua vida isso? Todos nós experimentamos em nossa vida.
que mais tem me maravilhado nessa minha caminhada é entender que Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. E eu tenho pregado isso em muitos lugares por aí afora, também lá no meio dos índios, que Deus é uma pessoa. E com uma pessoa a gente tem uma relação de amizade, de amor, de raiva, de ciúme, muitas vezes, de briga, de desentendimentos, uma relação de perdão. Então Deus é uma pessoa. Deus não é uma coisa. Deus é alguém. Você já parou para pensar nisso? Deus e uma pessoa sente o que eu faço para ela. Se eu chutar isso aqui, está sentindo? Tá? E se eu chutar a canela aqui do Balinha? Até foca aqui, Balinha, chutando a sua canela para todo o Brasil. Será que ele vai sentir se eu chutar a canela dele? Vai ou não vai? É capaz que ele chute a minha também, que doeu a dele. Pessoa sente o que a gente faz para ele. Deus, digamos assim, desculpem os teólogos, os grandes teólogos, mas o meu amigo Bentinho, que é um grande teólogo, que estuda as coisas de Deus, ele me disse que Deus sente o que a gente faz para ele. Deus sente o que eu faço para ele, sim ou não? Deus sente. Deus sente o que você está aqui agora. Deus é uma pessoa. E esses dias atrás eu já contei isso em alguns lugares. Estava explicando para o Lucas. O pessoal sempre fala dos meus filhos, da minha família, mas eu sou família, sou comunidade, né? Não tem jeito. Eu estava explicando para o Lucas, já preparando ele, né, para o catecismo, falando: filho, Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. São três pessoas, mas é um só Deus e três pessoas. Ele ficou me olhando assim, como é que é isso, né? Falei: filho, na escola é 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, mas é um só. Deus Pai, que é o Deus Criador, tem Deus Filho, que é Jesus Cristo, que morreu, restou da cruz. Deus Espírito Santo, é aquele que mora no nosso coração, que é a nossa força. Então, filho, eu preciso entender bem. Tem Deus Pai, Deus Filho. E ele falou: pai, tem Deus Tio? Ele estava indo por aproximação. A criança vai por aproximação. Então a experiência dele de tio é muito forte, porque na casa da Márcia são 7 irmãos. Então os tios, quando chega aquela festa, aquela italianada, vem para dentro, pelo amor de Deus, aquele negócio. Sabe como é que é família italianada, aquela festa com eles, é um amor muito grande pelas crianças. A experiência de tio, nossos filhos da comunidade, é muito forte. Eles têm muitos tios, todo mundo é tio. Então ele foi para aproximação. Tem Deus Tio? Por que não pode ter Deus Tio? Desculpem os grandes teólogos, mas para as crianças pode ter até Deus Tio. Ele foi por aproximação, por aquilo que é mais familiar a ele, a experiência de tio. E eu pude entender e dar risada com ele, explicar que não tem Deus Tio, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas eu entendi que ele queria trazer algo próximo dele, que ele pudesse entender como é que é esse Deus de 3 pessoas. Então se tem mais de um, então tem um monte de tio também. Deus quer que nós tenhamos uma relação com uma pessoa. E daí você nunca vai subir num palco, como achei tão interessante quando o Alexandre Pivato ontem, nosso boina, falou que ele era escravo da música. Eu entendi que não foi nenhum incentivo a ninguém estudar, não. Que ele estuda ainda, toca muito, mas continua estudando, não é? É até um incentivo que você estude, mas não ser escravo da música, da frieza que pode ter nas notas, né? Aquela coisa fria, aquela relação fria com a música. É isso que você quis passar, né, meu irmão? É isso, aquela coisa fria, mecânica. Eu fiquei tão decepcionado quando soube que a música é pura matemática. Odeio matemática. Mas se você não tiver a graça de Deus, a sua relação com a música vai ser de notas, de técnica, e você vai ser um técnico de Deus. E você vai subir aqui, vai para um louvor com a sua guitarra, com o seu instrumento, com aquela relação fria do estudante com a matéria, que não se envolve, aquela relação fria. Deus é uma pessoa. Você está tocando para uma pessoa
Quem é essa pessoa? Deus, que sente aquilo que você faz por Ele, para Ele. Deus sente. Deus é uma pessoa. Guarda isso no seu coração. Toda vez que você subir no palco, que você subir num lugar para tocar, estou tendo uma experiência fantástica, porque aqui, olha quanta gente está aqui. E lá em Palmas, eu toco na missa no meio de semana, meu violãozinho, lembrando os velhos tempos, que eu tocava nas missas com o Padre Jonas, 1975, 76, né? 20 pessoas, 15 pessoas, tarde de louvor no domingo, com 30, 50 pessoas. E que bonito eu poder experimentar o que eu prego, se tiver 10 pessoas, como eu aprendi com o Dunga, né? O Dunga pode ter 10 pessoas aqui, vamos todo mundo, levanta a mão, todo mundo, vai pessoal, os 10. Vamos lá, fazer a ola. O Dunga faz isso. E eu vi que o Laércio está na mesma escola. Essa é a escola da Canção Nova. Tanto é que o padre Rufus falou: eu nunca vi alguém levantar a mão tão alto. Que o Dunga fala: vai, na ponta do dedo, na ponta da unha, na ponta do cabelo do pé. Vai. Nunca está bom, né, meu irmão? A nossa escola nunca está bom. Então é isso, gente. Você tem que ter essa animação sempre. Estando 10 pessoas, estando 15, porque você está fazendo isso para quem? Para uma pessoa, que é Deus, que é seu Pai. Estão entendendo o que eu estou falando? Isso pode revolucionar a sua maneira de lidar com a música, de lidar com as pessoas, porque também tem outras pessoas que estão trabalhando para o mesmo Pai. Não são peças de um jogo de xadrez, peças da sua banda. E nós fazemos com o Ministério de Música como fazemos. Lembra do tempo que eu e o Duas são bom de bola aqui na Canção Nova? Os dois são travante. Ronaldinho e Romário. Olha só. Romário chamou de negão, né? Tudo bem. Mas, então, gente, lembra quando ia jogar bola e o dono da bola sempre era ruim de bola. Mas ele tinha a bola do meu tempo, era de capotão que falava. Lembra capotão? É bola de couro. Aí você ia no açougue. Olha que tempo que eu sou, meu Deus. Pegava o sebo, passava na bola, né? A bola ficava brilhando e tal. Aí o dono da bola vem, aí numa jogada você vem, pá, aí você dá um vão nele. Me dá minha bola, pega a bola. Não, você não vai jogar mais. Aí fica meia hora, pessoal, todo mundo parado. Não, vamos lá, não. O jogo parado, todo mundo esperando convencer o cara. Não, não vou fazer mais isso não. Não, você riu de mim. Falou, não ri não, você... E o jogo parado, meia hora, todo mundo esperando. O goleiro deitado, sentado, esperando. Aí conversa, para convencer o dono da bola. Não, vamos, aí, tá, vamos começar de novo. Aí vai, começa o jogo novo, todo mundo com alegria. Tá. Aí vem um dar um chapéu e tum, bata no peito. Para fora, ele para fora. Ó, não quero mais. E pega a bola, põe mais. Não, não é assim, não foi assim. Aí vai mais meia hora para convencer o dono da bola a deixar jogar, porque a bola é dele. Será que você não está fazendo isso com o seu ministério de música? Com o seu, entre aspas. Será que você está fazendo no ministério de música, que você é o dono dos instrumentos, você comprou tudo, é mais antigo, mais velho? É meu e... Não, você não. Você fez um solo que o Ricardo pregou ontem. As qualidades insuportáveis dos nossos irmãos, pode ser às vezes que ele toca e canta muito mais do que você. E você não suporta. Me dá aqui. Não, é meu. Não, vamos lá. E o padre está esperando para começar a missa. E o padre está esperando, porque ele está aquela. Não vou deixar tocar, não sei o quê. Nós temos. Deus é uma pessoa. E nós não podemos coisificar as coisas de Deus e tomar para nós como se fossem nossas. Nós tocamos para uma pessoa que é e que é nosso Pai. E com o Pai a gente tem uma relação. A coisa está ficando muito técnica. E houve um tempo que não tinha técnica nenhuma. Houve um tempo que não tinha mesmo, era um violãozinho desafinado, era o que tinha e Deus usou muito. Mas Deus quis que a coisa melhorasse muito e que a técnica viesse. Mas depois da pregação também de ontem, que nós ouvimos, que o Eugênio falou, sendo que Deus quer dar de novo a técnica, o Espírito, a unção. Não só a técnica, não só a frieza da técnica, também a beleza da técnica, mas aliada à unção, ao sentimento.
Quantas vezes nós da Canção Nova estamos aqui, sentados ali, e nós somos os primeiros a estar abrindo a boca, chorando, porque estamos sentindo que Deus está tocando, que Deus está fazendo. Há quanto tempo talvez isso não acontece com você? Essa música ser de cor salteado, você vai naquela frieza, canta e toca, como eu prego sempre por aí. Deus não quer garçom e garçonete. Serve os outros, mas não come. Serve os outros, mas está até entediado da comida. Não aguento mais ver churrasco na minha frente. Trabalho na churrascaria. Não aguento mais ver carne. Serve assim. Come. Está com certo da comida. Quando que nós temos que ser os primeiros a gostar muito da comida. Dizer, meu irmão, come que está gostoso. Eu já comi, já experimentei. E a palavra que Deus me deu hoje está em Marcos 5:19. E achei muito interessante que durante a oração da manhã eu estava ali embaixo me preparando, né? É interessante que Jesus quer que nós tenhamos uma experiência cada vez mais de experimentarmos que Ele é uma pessoa. Deus, no seu amor, no seu grande poder, já poderia ter enviado Jesus com 30 anos pregando o Evangelho, mas Deus quis ter uma família. Deus quis ter uma família. Tem gente que acha que não precisa ter família, querem fazer família de homem com homem, mulher com mulher, querem fazer família que tem só uma mãe, que não tem pai. Então transa aí com alguém, tem um filho. Rico é produção independente, pobre é sem vergonha, né? Então, produção independente, porque tem o dinheiro. E pobre é sem vergonha, teve aquele filho, mãe solteira, não sei o quê. Mas Deus quer que nós tenhamos uma experiência de família. E hoje é hora de nós colocarmos o pezinho no chão. O contexto dessa passagem, desse versículo, capítulo 5 de São Marcos, versículo 19, a história daquele possesso que foi curado. Interessante que ele pede para Jesus, para ficar com Jesus, mas Jesus não consentiu. Mas disse-lhe, o que ele disse? Vai para casa, para junto dos teus, e refere-lhes tudo o que o Senhor fez por ti em sua misericórdia. Então hoje o convite para mim, para você, meu irmão, minha irmã, é você ir para casa e falar o que para os seus? Referir tudo que Deus fez por você em sua misericórdia. Referir a quem? A quem você deve falar? A quem? Aos seus irmãos, à sua família, à sua casa. Por quê? Falando dessa frieza musical, nós percebemos que o músico, por isso na Canção Nova, o pessoal vem para um encontro de músico, acha que vai ter um curso, e vai ter workshop e tal, né? E ninguém fala quase nada, fala mais da vida. Por quê? Você não é uma boquinha cantante, quero te louvar, tem mais louvar, só aquela boquinha assim, não é só aquela mãozinha tocando violão, né? Aquela mãozinha da família Adam, só uma mãozinha. Não, essa boquinha, de vez em quando eu falo para os meninos aqui, por favor, cala esta boquinha. Essa boquinha nervosa está dentro de uma cara, de um rosto, que está no pescoço, e que faz parte de um corpo, de uma pessoa. Então essa boquinha, essa mãozinha, esse ombro, que segura o violão, a guitarra, faz parte de uma pessoa, e nós somos imagem e semelhança de Deus, que é pessoa, e que é nosso Pai. Então Deus quer trabalhar a pessoa, trabalhar nós como pessoa, porque tem gente aí que é mais carismático que gente, é mais músico que gente. Tem gente dos nossos ungidos que cantam, que pregam,
mas que a sua casa é um hotel, só vai em casa para tomar banho, para comer, e não sabe o que está acontecendo dentro de casa. E quando a mãe fala alguma coisa, meu filho, ele já fala, estão me perseguindo por causa do evangelho. Glória a Deus. Eu continuo. Eu vou continuar mesmo perseguido. Ai, vontade de dar um murro na boca. Não continua não. Volta. E para um pouquinho para pensar. O que minha mãe está falando? O que ela está questionando? Jesus falou para aquele homem que tinha sido curado, que já queria seguir. Ele não consentiu que ele seguisse naquele momento. Disse, volta para sua casa e conta para sua família tudo o que Deus fez para você. O Senhor está falando para você hoje, nesse final de encontro, volta para sua casa, conta para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos. Ah, eu não tenho pai, meu pai está no céu. Tá, então manda celebrar uma missa por ele. Mas Deus quer que você reveja como é que está o relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Está tudo bem? E a família, como vai? O ponto de equilíbrio para nós músicos que temos a sensibilidade, como o Duan falou, lá em cima e lá embaixo ao mesmo tempo, é a nossa família, como ele pregou ontem. É na família que somos equilibrados. Então, meu irmão, minha irmã, mas isso é coisa de encontro de primeira conversão. Eu já estou num grau mais elevado. Que conversa mais carnal é essa? Eu vim aqui num congresso, na Canção Nova, no encontro, no acampamento, para ouvir coisas mais espirituais, como anjos, essas coisas da carne, de pai, de mãe, isso é coisa de conversa. Eu já passei dessa fase, e passou batido, meu irmão, queimou etapa. O Senhor está falando para você hoje, volta, 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 e refere para a sua casa, para a sua família, tudo o que você viveu. Não adianta ser maravilhoso, um instrumentista maravilhoso, e na sua casa você não é maravilhoso também. Deus quer curar o seu coração, de modo que quando você está aqui, você está por inteiro, não está um pedaço de você. Mesmo com as suas angústias, com as suas quedas, com os seus pecados, com os seus erros, Deus quer que você esteja como uma pessoa, aí sim, uma coisa encarnada, que vocês podem ver, no mundão é assim, o cara começa a ficar famoso, aí o visual começa a mudar, e você vê as coisas mais esquisitas do mundo, meu Deus, tem cada um aí que dá até medo. Se eu encontrar um cara daquele, perto daquele cemitério ali, eu saio correndo na hora, que é umas roupas, é uns brincão, umas coisas tão diferentes para chamar a atenção, que a gente fica pensando, meu, o que é isso? O que está acontecendo? Nós, muitas vezes, vamos ficar muito tendenciosos a investir somente no externo e continuarmos a mentir para nós mesmos. Como é que está o relacionamento com seu pai, com a sua mãe? Como é que você está tratando o seu pai e a sua mãe? Como é que você trata seus irmãos de casa? Ah, mas meu pai, mas é seu pai, é sua mãe. Sem eles, você não estaria nem questionando a pessoa deles mesmo. Como é que está o relacionamento com os seus irmãos de sangue? Ah, na fala errada, eu não se dou com a minha irmã. Eu não se dou muito bem com meu pai, né? É errado duas vezes, no português e não ele falar, né? Eu não se dou com fulano, eu não se dou com o coordenador, eu não se dou com o padre. Que mané se dou, rapaz? Jesus mandou você se desce a todos no amor, não se dou. E músico é danadinho para ficar nisso, não se dou. Tem coisa assim, eu não se dou com ele. Nós teríamos por obrigação, que Deus usa a nossa sensibilidade a sermos os primeiros a sermos mais carinhosos com nossa família, com nossos pais, com nossos irmãos. Temos sido, estou perguntando, você tem sido carinhoso com pai, mãe e irmãos? Mais ou menos. Então vamos para o mais. Deus quer nos questionar, Ele está falando hoje, vai
para casa, para junto dos teus, refere-lhes tudo que o Senhor fez por ti em sua misericórdia. O Senhor está falando para aquele rapaz que teve uma experiência. E quando a gente tem uma experiência, a gente quer partilhar essa experiência. A gente não vê a hora de contar, de falar. O Senhor está falando, conta essa sua experiência lá na sua casa. Vai lá, fala para os seus, para os mais próximos, que você viveu aqui. Pois o maior desafio para você hoje é chegar em casa e contar para sua mãe, para o seu pai, tudo que você viveu aqui. Porque inclusive no acampamento, pelo conforto que nós temos aqui, porque nós vemos esses bancos são todos importados da França, inclusive os banheiros também, com acabamento, com as pedras que vieram da África do Sul, não é? E também o gramado que vocês dormem, os carrapatos vieram da Itália. Mas em tudo isso, e vocês estão no nível então internacional, para acompanhar o nível, que vocês estão naquele grau, então tudo é internacional, até mesmo os carrapatos são internacionais. Tudo isso Deus está falando com você. E quando você chegar em casa, tem a sua caminha quentinha lá, você deitar e falar, ai meu Deus, que bom, que bom, a minha cama, o meu chuveirinho. Quando você for no banheiro, não precisa ficar na fila, que é a coisa mais triste, aquela fila do banheiro, né gente? Parece as cores da bandeira brasileira, você viu uma amarela, uma verde, uma azul, e todo mundo conversando, uma boa. Não, mas você viu? Você sabe que eu estava lá esses dias, não sei o que, e fala, né? O lançamento do CD e tal. Deus fala conosco, até mesmo nessas coisas. Você, filhinha de papai, você que beiçuda, que reclama de tudo, reclama da comida, reclama da roupa, reclama que não gosta daquela cor de lençol, você que reclama das mínimas coisas. Hoje à noite ou amanhã cedo, quando chegar em casa, mamãe, te amo, mamãe, ai meu Deus. Porque aquela comidinha, né? A comida aqui é uma delícia, mas aquela seu quarto, a sua caminha, nunca você vai dar tanto valor à sua cama. Todo mundo que vem a Canção Nova volta para casa, aleluia pela minha cama. Deus é pedagogo. E até mesmo nisso, Deus vai quebrando o seu orgulho, para que você experimente a dureza do final de semana, de dormir mal às vezes, para que você, quando voltar para casa, fale, puxa vida, se você não tem nada a partilhar, pelo menos isso, ô mãe, obrigado por essa caminha aqui. Deus é uma pessoa, e quanto mais você assume isso, você vai tendo sensibilidade para as coisas pequenas. O músico, ele é sensível. A gente está andando para a rua, de repente vê uma pena voando, ou então alguém fala alguma coisa e você fala, isso dá música. Aquilo vai no seu coração. Quando vê, sai nós somos assim. Só que quando é para aplicar na nossa vida, parece que a gente congela. Como o Dugan falou naquela imagem, Deus quer tirar aquela crosta que está nos envolvendo. Pode ser a crosta do orgulho, da vaidade, da máscara que o padre pregou ontem. Porque o danado, essa racinha nossa de musicista, de músico, o pessoal é mascarado, né gente? Tem uma máscara, tem que tomar cuidado sempre. Chegou o pessoal do Ministério de Música. Como fala meu amigo Boy, né? O Boy falou isso uma vez. A experiência dele, que ele viu o pessoal uma vez passando o som. O cara tem a voz, já falei isso várias vezes, igual sempre falei, é um exemplo muito bom. O cara, normal, ele fala assim, tudo bem com você? Alô, som, teste. Alô, teste, ei, Alô, som, teste. Tá muito ruim, formiga, põe mais gracinha aí. Alô, teste, ei, som. Sem a graça de Deus, você fica ridículo. Você fica ridículo. Você fica ridícula. Quando você esquece que você é reflexo, você não é a luz. Você é reflexo. Ele é o sol e eu só.
não é que eu sou. Ele é o sol e eu só o reflexo. As pessoas têm que ver você. E quando ouvir o seu solo, ver você cantando, ela sentir que você está refletindo algo mais do que você mesmo. Então, minha gente, Deus quer nos curar essa máscara que nós temos, que é a música. A classificação das notas musicais foi a igreja que fez, nasceu dentro das catedrais. Pois o mundão pegou e virou assim, jogo de vaidade, esse ego que massageado, e portanto que querem fazer o sucesso e tal, aquela coisa. Mas não é esse o exemplo para nós, não. Como o Eugênio falou ontem, aquilo para nós foi excelente. Nós somos a voz, e a palavra é quem? Todo ministério de música é João Batista. A música não é o principal é a mensagem. A música, todo ministério de música tem que ser como João Batista. Por isso, muitas vezes a gente vê no ministério de música, todo mundo regula a sua guitarra, a sua bateria, tum, 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 fica 3 horas na bateria, tum, tum, tá, tá, tum, 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 tá, tá, tum, e todo mundo fica com tam, 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 tam. E o povo cantando na igreja, todo mundo tantando. Ele é tantando também. Mas o microfone, o pessoal regula. Vocês todos do Ministério de Música, que tocam, a primeira preocupação é ver como é que está o microfone da mensagem, da palavra. Porque nós vamos preparar a mensagem, nós preparamos o caminho. Todo ministério de música deve ser João Batista. Ele prepara o caminho. E como deve preparar bem? Ele prepara, ele não é o mais importante, ele é importante, ele tem o seu valor, mas não adianta só ele se não houver a palavra. Como crerão se não houver quem pregue? A pregação vem, a fé vem pelo ouvir. Então, o microfone do pregador tem que estar muito bom, muito bem equalizado. E o seu solo de guitarra não pode estar mais alto que a voz dele. Achei engraçado que lá em Cuiabá o pessoal cantava assim: o teclado quer nos dominar. Não é o caso. Que o rapaz estava tocando muito alto. Aí o rapaz cantava: o teclado quer nos dominar. Nós fazemos isso. Mas eu ensaiei em casa o solo, fiquei lá o tempo todo ensaiando, e não vai cantar. E o meu solo? Aí faz com o rapaz da bola lá, e se amarra, se fecha. Nós temos que ensaiar, e no ensaio é que a gente quebra o pau, e fala, e vê, e vai, e volta. Mas estamos trabalhando para uma pessoa que é Deus, e Deus leva em conta essas coisas pequenas, essas coisas grandes. O Senhor falou aqui: volta, vai para casa, para junto dos seus, e refere tudo que o Senhor fez por ti em tua misericórdia, porque na sua casa você não é o Todo-Poderoso, você não é o fulano de tal. Na minha casa eu não sou Nelson Correia, eu sou eu sou o Tigrinho, eu sou o Nessinga, meus apelidos, né? Sou o Bentinho. Aliás, minha mãe, em minha homenagem, pôs o nome de 2 cachorrinhos, um é Bentinho, outro é Tigrinho. Fiquei muito emocionado. Mãe, muito obrigado pela homenagem. Então, na sua casa não tem esse negócio. Silêncio, irmãos. Você faz na sua casa isso? Seus irmãos de sangue. Eu vou falar para vocês agora sobre a palavra de Deus. E vou cantar uma música que está aqui no livrinho de música, número 5200. Preparem os vossos corações, que eu vou fazer um solo para vocês agora. Atenção. O que você vai ouvir? Sai para lá, fedido. Eu ensaiei na hora do almoço. Não come já não. Eu ensaiei um solo na minha guitarra, que eu vou hoje arrasar lá no grupo de oração. Eu vou arrasar. Então, para de comer todo mundo aí, que eu vou fazer um solo para vocês. Atenção, papai e mamãe. Olha aqui, ó.
E inclusive na hora do pessoal fazer, aí ele ensaia até a pose que ele vai fazer no palco. Eu duvido que tem gente que não faça isso, que ensaia as caretas. Duvido que você não ensaia a pose que você vai fazer. Mas é você começar a fazer isso. Pode vir uma sapatada no meio da testa. Aí pra lá, aí vem aquele perito seu encardido, fedidinho. Na nossa casa, não adianta querer dar um de bonitão, uma de eu sou aquele que fui. Não adianta você dar onde. Na nossa casa, nós somos conhecidos como somos. Na nossa casa, ele sabe se a gente tem chulé, se a gente ronca de noite, se a gente reclama das coisas, se a gente é bagunçado, sabe se a gente não lava nem a cueca, a calcinha que toma banho. A mãe sabe. Já pensou em contar para suas amigas aonde fica a sua cueca depois de tomar banho? Onde fica? Que ela vai para lavar, ela vai pegar assim. Já pensou a sua mãe ou a nossa esposa contando para o pessoal do seu grupo aquelas coisinhas que só ela sabe? Quando Jesus falou, vai para junto dos seus e narra tudo que você, ele está falando que lá você não consegue mentir para a sua família. Você pode até achar que consegue, mas a mãe conhece, desde criança ela treinou já. A criança dá uma gemidinha, é dor de barriga, é dor de ouvido. E você vai crescendo, vai acostumando a sua cara, com as suas carinhas. A mãe bate o olho e vê, o que você fez? Quando que você quer? O pai conhece. Então na nossa casa, quando o Senhor fala, volta para casa e fala tudo, porque aí o que você vai falar lá, vai ser provado, vai ser testado se é verdade ou não. E você não vai conseguir mentir. E você não vai conseguir disfarçar na sua família. Então, o que é mais fácil fazer? Não falar em casa. Então eu me isolo. Eu vou para o grupo de oração, toco, canto e prego, mas na minha casa eu não converso, não. Ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Aí fico tirando a foto, meu pai não me entende, minha mãe não entende, meu pai bate na minha mãe, eu bato no meu pai. Aí meu bate no meu irmão bate em mim, eu bato no meu irmão mais novo, aí eu bato no cachorro, o cachorro morde o gato. Aquela reclamação eterna, sem fim, sobre a nossa família, porque nós não queremos enfrentar. Nós continuamos, quando apagam as luzes, nós queremos em nossa casa ainda luzes, câmera, ação. Quando você volta para casa, é hora do refrigério, é hora de você, sabe, ser você. Como nós precisamos desses momentos, né? Tá com a nossa família, né? De comer um franguinho com batata, né? Na casa da mãe de Dunga, e aí salsicha, né? Titela de frango que o Ricardo comeu lá da Dona Rosa. Essas coisas do dia a dia, essas coisas simples. Desculpa a expressão. O pastor não é um santo, né, gente? Ele fala, desculpa a expressão, bobinho. É a santidade, né? Desculpa a expressão. Eu vou falar para você, desculpa a expressão. Chega de frescura espiritual. Deus não quer mais essa coisa somente de tiques evangélicos. O Senhor me disse, o Senhor me falou. Não é que ele deve parar de... É uma linguagem que nós usamos. Mas o Senhor me disse, o Senhor me falou, a paz do Senhor, tal. Deus quer vida. Preciso mostrar com a vida que eu creio. E até ver a angústia que a gente sente quando cai. Isso faz parte da nossa caminhada. Deus quer vida, que nós, como musicistas, como músicos, como animadores, lembremos que estamos tratando com pessoas. E aí nós vamos
e eu acho que ninguém falou sobre isso, não vai ter tempo, eu preciso falar 5 minutinhos sobre essas coisas, de você está lidando com uma pessoa. Então Dom Alberto, que eu tenho a graça de Deus conviver com ele estava pregando esses dias num jubileu lá em Minas Gerais, e na praça tinha cerca de mais de 20 mil pessoas, e ele fez a homilia, e aquele silêncio. E aí o padre veio e perguntou para ele depois da missa: mas Dom Alberto, como é que o senhor consegue fazer esse povo fazer silêncio? Ele falou: é só não me esquecer que eu também estou na praça. Nunca se esqueça, quando você está aqui à frente, como o Eugênio falou, que ele falava para ele ontem, você também está aqui, e você não fala para os outros, você fala para você mesmo, principalmente. Você está lidando com pessoas, com pessoa e com pessoas. Então você toma cuidado com o que você manda o povo fazer. Que nós vemos muitas vezes a pessoa, você não perca tempo. Quem ama Jesus do fundo do coração, levante a mão aí. Amém. Sabe o que eu fiz agora? Testei o som. Eu falei isso e olhei lá no fundo se o pessoal levantou a mão. Eles levantaram a mão, então estão me ouvindo. Está ouvindo o som aí? Levanta a mão aí. Está ouvindo o som? Tá. Aí interrompe a oração. Peraí, gente, peraí. Está ouvindo? Aí, você está. Nós temos que ter classe. Classe. Nós temos que ter classe. Sermos firmes, conduzir o povo, mas ter classe, ter estilo. Não é aquele estilo daquela. Alô? Alô, você está ouvindo aí? Não é aquela massa, mas classe. E classe seria simplicidade. Então uma dica boa, você fala e quando vai passar o som, nunca no começo vai estar bom direto. Então vai passar o som, já começa rezando Ave Marias e põe o pessoal, está sem som, ela fica parada, quieta, testando o som. A Rosa está aí, dá um close na Rosa. Não tem som e ela não fala, abençoada, não fala. Como é que ela vai testar o som se ela não fala? No começo, então, põe as meninas para rezar Ave Maria nos microfones, mesmo quando estão desligados. Vai uma Ave Maria, é uma boa, porque aí vai passando o som, e já vai entregando o ambiente. E se dá uma complicação no som, e tem um microfone funcionando, pega esse microfone abençoado, e começa a animar o povo, a falar, a conduzir. Atenção ao que você manda o povo fazer. Eu vi uma vez, falava assim, de mãos dadas, batendo palmas. Mãos dadas. Eu já vi na comunidade Canção Nova, o rapaz conduzindo, eu estava lá. Ele falou assim, e um grupo de senhoras, ele é o terror das velhinhas, é um seminarista. As velhinhas tinham, nossa, a mais jovem tinha 82 anos, do grupo de oração dele. E as velhinhas gostavam dele, que era muito animado, muito alegre. A velhinha chegava, pegava a cadeira. Aí ele falou, né, uma adoração, ele falou assim: feche seus olhos, todos ajoelhados. Feche seus olhos, abra seus joelhos. Aí a velhinha olhou para a outra assim. E ele repetiu: feche seus olhos, abra seus joelhos. Ela falou: menino, quase que eu falei o nome dele. Falou: feche seus olhos, abra seu coração. Às vezes nós não estamos falando, a gente está tão assim empolgado, tão empolgado, que nós esquecemos da simplicidade que nós devemos ter. E simplicidade com eficiência. Que você está à frente, não adianta você que eu sou muito humilde, então como eu sou humilde, vamos lá, levanta a mão, gente, eu não posso aparecer, eu tenho que estar aqui, eu sou muito humilde. O Nelsinho falou lá que tem que ser humilde e tal, e você fica assim, você tem que aparecer, você tem que estar à frente, dominar o pessoal. Gente, eu sou do tempo do cenáculo, que o Morumbi lotado, aí o brasileiro gosta de uma farra, né? Aí de repente no meio da palestra ele, aquela ola, sem nada, no meio da palestra, para para mim, tem que parar isso aí. O que é, padre? Tem que parar essa ola agora. É que cada bloco levantava 10 pessoas, né?
Aí que ele falou, para. Falei, para, há um tempo para cada coisa. Agora é a hora de ouvir. Para agora. Aí, pum. Falei, padre, eles pararam. Quando você faz as coisas com simplicidade, mas com eficiência, sem complicar. Eu vi uma vez também isso que eu vou dizer para vocês. As pessoas que têm os direitos autorais dessas coisas que eu falei, me perdoem, pois vocês cobram de mim. Deve estar assistindo. As palmas estão muito disformes, vamos homogeneizar mais as palmas. E foi lá no Rio de Janeiro essa, hein? Estão muito disformes essas palmas, vamos homogeneizar mais. Aí a velhinha, ele está orando em línguas. Quer falar difícil, quer falar bonito. Aí mistura, você estiveste aqui, Jesus. Eu já vi isso. Eu sou fã de Negão, porque eu também sou meio-dia para tarde, né? Nasci 13 de maio. Um tempo atrás vi um pessoal num show aí, né? E tinha um Negão. Eu falei, opa, tem Negão? Qual é o meu ponto de referência? Eugênio Jorge da Silva. Vejo o Negão, Eugênio Jorge. O Negão veio, gordão, assim, ficava a arrebentar, né? Aí olhou bem, mas o Negão estava meio naquela banca, no meio. Falei, esse Negão, será que ele vai dar conta? O Negão veio assim, olhou bem o pessoal, veio ter um vozeirão, ele olhou assim e falou, agora vocês vão sentir o poder de Deus. Falei, Jesus. Não é que você vai agora criticar uma pessoa que fala português errado. O problema é quando você quer complicar. Você quer, por que você não fala com Deus? É uma. Com o seu pai, com a sua mãe, você fala, papai, vós poderíeis passar meme o feijão. Por que você vai tirar as coisas do dia a dia e complicar com Deus? E falar difícil, meu Deus, que eu estou de forma indelével com no meu ser, o âmago, e eu estou sentindo algo paradoxal, que é um enigma em minha alma. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo falam, o que ele tem? Ele falou, não sei, mas chama São Benedito. Vamos chamar São Benedito para dar uma força. São Benedito, o que ele tem? Deixa eu ouvir um pouquinho. Não, porque eu estou assim de forma inexorável, estou entregue. Olha, Antiga Trindade, me desculpe, mas nem eu sei. Aí chama, faz um conclave lá em cima. Aí fala, não sei. Aí ganha, recebe uma coisa errada. Porque eles não entendem, nem Deus consegue decifrar o que você está falando. Deus quer resgatar em nós a simplicidade. E é engraçada a reação dos pais. Ontem o Lucas, no carro, ele passando aqui, falou, esse lugar aqui me é familiar. O Lucas, as crianças têm uma coisa, a gente deu risada dele. Ele carinha assim, diz que ele parece comigo, né? Tem cara assim de que não é levado, que não faz arte. Esse lugar me é familiar. Deus ri de você quando você quer complicar a Deus. Achei bonito, viu o Negão falando ontem, mas ele falava bonito, né? Estás aqui, porque a voz, né? Bonito quando é conjugado o verbo certo. Mas se não é a sua realidade, não vai por essa praia, vai pela simplicidade. Deus quer resgatar no ministério de música a simplicidade, no vestir. Não precisa papagaiada, não precisa aquela pelengueira de brinco. Você pode pensar no brinco, você vai fazer um solo assim, não precisa nada disso, entendeu? Não vamos entrar nessa polêmica, não quero entrar nessa polêmica de criticar, mas não precisa, entendeu? De repente você vai fazer um solo assim, aí roça seu dedo na gola do brinco, dá problema. Não precisa dessa pompa toda. Agora você pode produzir, lógico, tem uma coisa. O pastor nos vai gravar uma música, que é letra de Luiz Alfredo, que fala que nós somos guerreiros em ordem de batalha. Fazemos guerra e não somente shows.
Não é que você não vá fazer. Você vai fazer, mas sem o objetivo de evangelizar. Deus quer resgatar em nós a simplicidade. E você trabalha, você está se relacionando com uma, e à sua frente tem. Olha o que você mandou o povo fazer. Levante seu braço direito, só o direito. Isso, bem erguido mesmo. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos na animação, na condução, e a gente está assim, bem empolgado, bem animado. Então, eu estava lembrando, até um tempo atrás, eu estava lá no Rio Grande do Sul, e eu fui fazer uma pregação, e depois foi tomar um chimarrão, comer um churrasco, né? Nós fazemos assim com o povo. Nós fazemos assim com o povo. Esquecemos que são pessoas, pensamos que já estamos com anjos. São pessoas que se levantam um pouco o braço, um líquido começa a escorrer. E dependendo da hora, o prazo de vencimento vem aquelas pouquinho, vencido. São pessoas que você está lidando, não são coisas, são pessoas. Você manda levantar o braço, esqueceu que mandou levantar o braço. Não, são pessoas. Ô cara insensível, ô moça insensível, você está lidando com gente, não é uma boiada. Eu já vi isso na minha cidade, e a pessoa era bem animada, um ânimo assim. Meus irmãos, estamos aqui. Ela mandou para levantar o braço, o Santíssimo exposto, a Rosa conhece. Aí eu estava lá, levanta o seu braço, levantou o braço, aí eu ficava lá, meia hora, aí, tá doendo, né? Aí eu ficava assim, eu falava, cada um, ninguém, um assim, outro meio assim, outro assim, cada um de um jeito. Mesma coisa, aquele calor de ontem. Vamos dar as mãos, irmão. Dar as mãos, né? Dá as mãos aí, de mãos dadas. Aí vai, e prega, e canta, dá testemunho. Quando eu cheguei aqui no Brasil, Pedro Alves Cabral, na Caravela, viemos cantando, queremos Deus, tal, viemos lá, e vai contando, aí conta, meia hora contando, 40 minutos, de mão dada, aquele calor. E se você pega a mão de uma pessoa que tem pressão baixa, aquela mão úmida, parece mão de perereca, que tem aquele líquido assim, e quando manda soltar, meia hora segurando a mão, mandou segurar a mão e esqueceu. Desculpa se estou ofendendo vossas santidades, vossas almas tão pútrefas. Estou falando coisas tão carnais, vocês já sabem tudo isso. Vocês estão tão assim num nível superior. Desculpa falar dessas coisas tão, sabe, essas coisas que deste mundo, que eu já estou num nível do coro dos coros dos anjos. Aliás, só canta a música dos anjos. Você está lidando com pessoas. Não é uma boiada que você manda levantar a mão, manda baixar a mão, manda ajoelhar, tempo atrás em Palmas, igreja em construção, aquele cimentão para passar botar ainda o piso, e as meninas, né, ajoelhadas no tapete, né, e o povo ajoelhado naquele cimentão e rezando, vamos rezando. E eu olhei lá para o joelho de uma velhinha, perna branca, aquele vermelhão assim. Falta em nós sensibilidade com o povo, porque nós estamos nos relacionando com pessoa e com pessoas. Tem que levar em conta o tamanho do local, que altura tem que ficar o meu som. Tem gente que se tiver 50 pessoas, ele usa o mesmo som que tivesse 1000, a mesma altura, nunca abaixa a guitarra, nunca abaixa o teclado, nunca abaixa a bateria. E ai do coordenador se pedir para abaixar. Ai do coordenador. Ele não sabe nem que é uma clave de sol. Você não sabe nada. Eu sou aquele que fui. Eu sei tudo.
não tem esse senso de saber a altura do som. Se eu tenho tantas pessoas, e foi a metade da metade, tem que ser a metade do meu som. O que é importante é a mensagem. Está aí o festival, né? O Eugênio não está aí não hoje, né? Nos tempos do festival, 1980, no FEMUC em Cruzeiro, uma delícia. A gente ia para levar a mensagem. Então a gente ia lá, por exemplo, Maria Madalena, dá um lá com nona aí, menor. Na 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 na, vai. Na 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 na, ataca. Na 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 na, ataca. Na 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 na. Imagina isso com vozes, vai. Na 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 na, vai comigo. Na 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 na, ataca. Na 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 na, continua. Maria Madalena, sentindo-se tão pequena como eu. Na 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 na, vai. Ataca. Na 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 na. Aham. Né? Então a gente ia para festival. Esse é um tipo de música que não ganha festival. Vocês vão ganhar, ó, primeiro lugar, bate a palma aqui, agora. 14º lugar. Alcinho Correia. Mas que alegria, eu queria cantar, eu queria levar a mensagem. Quando eu fiz o apartheid, não sei porquê, o pessoal invocou, só porque a música tinha 11 minutos, eles me perseguiram. E chegaram a mim e falaram assim, olha, se você quiser ganhar o festival, tem que diminuir a música. Eu falei, não quero ganhar, não quero cantar. Você não está entendendo o que eu estou falando para você, rapaz? Você quer ganhar o festival? Corta a música. Eu falei, não quero ganhar, quero cantar. E ele não entendia. A música, mas eu reuni o pessoal, falei, olha, o cara que te corta a música para ganhar o festival. Eu, como autor da música, não quero ganhar, quero cantar. Quem quer cantar? O pessoal do piquete. Eu. Cantamos. Perdemos o festival. Mas na outra semana teve outro festival de MPB. E nós fomos participar, né, com o apartheid. Primeiro lugar, melhor intérprete. Tal 3.000 músicas, vamos em terceiro lugar em São Paulo. Por quê? Mas a alegria de cantar. Então não importa, você está no festival, não importa, né? Porque se você é a sua motivação. E eu queria encerrar com isso. O Senhor está falando para você, volta para sua casa. Volta para sua casa e narra as coisas que você viveu dentro da misericórdia de Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!